agradecer ao CONAS pela confiança, pelo voto de confiança, pela indicação do nome e, cumprimentando o senador Paulo Paim, eu cumprimento todas as autoridades aqui da mesa e os demais colegas do SNVS e demais autoridades presentes aqui nesse auditório, né? Quando eu fui convidada a semana passada para essa fala, eu na verdade, não fiquei sabendo assim muito bem do que se tratava, né? Foi bem rápido o convite, mas pensei assim que falar de proteção e promoção da saúde da população através das ações de vigilância sanitária, para nós que estamos no sistema, nós já sabemos como nós fazemos, né? Nós já conhecemos a nossa vigilância sanitária, nós sabemos como ela funciona, e aí eu copiei algumas falas de alguns colegas que ainda presentes, né, mas que trazem também, né, que poucos sabem qual é o valor do que a vigilância sanitária pode oferecer, qual é o valor dessa oferta. Sistema de comunicação do Senado, eu sempre digo que, por mal que chega a 12 milhões de pessoas. Que bom, nós vamos atingir bastante pessoas aí, né? E aí, falar de vigilância sanitária, tentar falar bem brevemente, né? Nós somos SUS. Alguns, até mesmo colegas de vigilância sanitária, não se enxergam como Sistema Único de Saúde. Mas nós somos uma parcela do Sistema Único de Saúde um pouco esquecida do próprio sistema, pelo seu caráter regulatório, pelo seu caráter, às vezes, posto como dificultador do progresso, da economia, e que não é bem por aí, né? Na verdade, assim, nós já tivemos isso, uma vigilância sanitária mais tradicional, e ela foi necessária quando funcionou assim, mas o mundo mudou. Novos avanços surgiram, novas tecnologias surgiram, né? E nós precisamos nos adaptar. É claro que a indústria e a tecnologia avançou muito mais do que nós. Nós ainda estamos tentando acompanhar, né? Por N dificuldades, seja porque ainda somos em muitos municípios ou até nos estados um canto esquecido do SUS, por falta de valorização, por falta de empenho, às vezes até por ser um canto do castigo, né? Vamos para lá, que lá ninguém pode trabalhar, fica quieto, não faz nada, enfim. Passa muito por aí essa situação da vigilância sanitária, mas o objeto de trabalho da vigilância sanitária é a intervenção no risco à saúde das pessoas e do ambiente. E é dessa forma que nós fazemos a proteção das pessoas, intervindo no risco antes que ele aconteça. Então, quando nós vamos nas empresas fazer a inspeção, quando nós fazemos reuniões técnicas com o setor regulado para promover as nossas ações de educação e saúde, para dizer como a vigilância sanitária funciona, qual é o nosso papel, qual é a legislação que nós utilizamos, qual é o embasamento técnico que essa legislação tem, porque ela não existe porque alguém imaginou que poderia escrever. Ela existe porque alguém estudou, percebeu um risco, utilizou de várias ciências e compôs uma norma. Então, assim, existe uma necessidade de regulamentar a saúde e, no caso da prevenção do risco, a regulamentação se faz necessária para que a gente possa intervir antes que o risco aconteça de fato. E aí, eu pensei em trazer um exemplo prático de como se dá na prática as ações de vigilância sanitária. Porque trazer um conceito, todos nós estamos aqui, né, nós sabemos, eu tinha certeza que a mesa extremamente rica iria abordar as outras partes, né? Mas na vigilância sanitária tudo acontece, tudo que é importante acontece. Na sexta-feira, às 17 horas, né, recebi um telefonema da Polícia Federal dizendo que tinha um caminhão de transporte de produtos perigosos apreendido num município a 180 quilômetros da capital, que é onde eu trabalho, e esse produto era classificado para uma indústria produtora de alimentos. O produto é importado, ele veio de fora do país. A distribuidora que comprou para revender aqui, não era uma empresa de interesse da vigilância sanitária. Ela comprou um produto químico que ela não sabia para que ia ser usado e ela vendeu para uma indústria de alimentos.
Então, a carga chegou no Rio de Janeiro, saiu, passou pelo Espírito Santo, onde foi apreendida pela Polícia Federal, e ela seria utilizada numa indústria de alimentos na Bahia. Por que eu estou colocando isso? Porque o risco não obedece fronteiras. Quando a Anvisa colocou aqui portos, aeroportos, quando ela colocou estados e municípios, o risco em vigilância sanitária, haja vista a doença da vaca louca, a gripe suína, aviária, ele não obedece fronteiras. Então, nós temos que ser um sistema, temos que estar interligados. Então, eu trouxe aí o caminho que o produto percorreu, né? Por que a Polícia Federal apreendeu o produto? Porque ele era um produto para ser utilizado na indústria de alimentos e ele estava sendo transportado em um caminhão para produtos perigosos. Existe uma resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre que proíbe o transporte de alimento em veículos para cargas perigosas. E é claro que nós não podemos ter um produto que vai ser consumido, usado na alimentação, sendo transportado em um caminhão-tanque que sabe-se lá o que andou dentro daquele caminhão antes e como que ele estava sendo transferido, né? Então, foi feito um contato com a Anvisa disse que o trabalho era da Vigilância Sanitária Estadual e nós começamos a trabalhar com algumas perguntas. Qual era o produto, qual a sua classificação de risco, aonde ele seria usado, qual o risco se ele fosse misturado ao alimento para consumo final, em que fase de produção do alimento ele seria utilizado, quais as consequências de transporte inadequado, que desdobramentos poderiam acontecer. Nós tínhamos um monte de perguntas, 5 horas da tarde, numa sexta-feira. O município onde o produto ia ser entregue era feriado naquele dia, eu não conseguia falar com ninguém. Olha como as coisas são, né? Como tem que dar errado, começa e vai até o final, né? Então, qual foi a nossa decisão? Manter o produto apreendido. Aí a polícia dizia assim, mas tem uma semana que esse carro está aqui. A empresa está dizendo que é uma carga cara, de grande valor econômico, que as máquinas estão paradas. E eu dizia assim, então, ok, a minha preocupação é quem vai comer o produto final, como é que vai ficar? Quem é que vai cuidar da saúde dele se ele adoecer? Então, o produto continua apreendido até que a gente responda essas perguntas, né? O produto era o carbonato de potássio, utilizado em várias reações. Nesse caso, ele seria utilizado como alcalinizante na indústria. Ele tem uma reação térmica enorme quando ele entra em contato com água, ele gera calor, né? Então, dentro da frase de produção do alimento, para que não houvesse uma deterioração do alimento, iria utilizar este calor, mas até então nós não sabíamos disso. E ele pode causar, embora ele seja classificado como não perigoso, ele pode causar danos ambientais, se ocorrer um vazamento, ele pode causar queimaduras de alto grau, e ele pode causar danos à saúde do trabalhador se ele for manipulado de maneira incorreta. Fizemos contato com a empresa de destino do produto, com a vigilância sanitária de origem do produto, a Visa de destino e com a nossa vigilância sanitária regional, que no sábado e no domingo não poderia ir lá verificar a carga, porque não teria condições de transporte. Nós precisamos de 10 dias antes de emitir um pedido de diária para veículo, para chegar em um local para trabalhar. E antes disso, se eu viajo sem diária, eu estou submetida a qualquer consequência de acidente de trabalho por minha conta, porque a gestão entende que eu estou indo viajar sem autorização da minha chefia imediata. Então, assim, né, todas essas questões aí, por que não foi logo? Porque realmente é um problema ir logo, né? Então, assim, pegamos documentos de origem do produto, as boas práticas de transporte, como é que era feito, como é que era cuidar da saúde do trabalhador, o motorista estava capacitado para, em caso de acidente, lidar com aquele produto. Então, assim, embora a empresa tenha mandado tudo isso para nós, ela não trouxe em específico para esta carga. Ela tinha um manual de boas práticas de transporte no geral, para qualquer produto que ela vá transportar. Nós já temos aí, ouvimos engenheiros de alimento, ouvimos químicos, ouvimos a Anvisa dentro da GGAL, na gerência de alimentos, e a decisão foi de devolver a carga ao estado de origem, comunicando previamente à vigilância sanitária do estado de origem da carga,
para que fosse verificado a adequação do transporte daquele produto. Já que ele é não perigoso, ele não pode estar em um caminhão destinado a produtos perigosos, até porque ele estava em estado líquido, ele já poderia ter sofrido alguma reação química com o produto que estava anteriormente no caminhão, no tanque, e ele já poderia chegar na indústria final com outra composição, provocando outro tipo de reações que não as desejadas, que não as esperadas, né? Falando assim, parece que é muito fácil, foram 3 semanas de trabalho. E... Tem mais 5 minutos. Então tá. Eu acho que... A campainha automática. eu estou aqui no lugar. Então é um susto. Enquanto tudo isso acontecia, a imprensa todo dia ligando para saber o que nós iríamos fazer com o carro parado. O Ministério Público todo dia ligando porque dizia assim, quero abrir uma ação civil contra a empresa, contra quem eu abro? A empresa porque tinha os seus valores. Outras interferências externas que diziam assim, eu preciso que seja liberado. E os senhores imaginem a situação que é a vigilância sanitária com isso tudo aí para resolver e dizendo assim, nós vamos liberar a hora que a gente tiver certeza que tomou a decisão correta. Né? Ou, pelo menos, tiver apoio de todo o elenco de atores que estavam envolvidos nessa ação, de que aquela ação, aquela atitude, aquela decisão seria a melhor para todo mundo, né? Para resolver uma situação. A Polícia Federal, que todos os dias ligava e dizia assim, doutora, eu estou com o meu pátio ocupado. Eu dizia assim, então, aguarda mais um pouco. Espera aí que vai ficar ocupado mais um pouquinho, mas nós vamos resolver, né? A Secretaria de Meio Ambiente que dizia assim, nós vamos lá inutilizar. Mas vai inutilizar como? Nós não temos como fazer isso. Isso tem que voltar para a indústria, para ele ser, através de uma reação química, neutralizado. E é só a indústria que tem condições de fazer isso. Nós não temos isso. E qual é a indústria, outra indústria que iria fazer isso com um produto que não era dela? A responsabilidade pelo resíduo é de quem o gera, não é não? Então, assim... foi dificultoso, né? Difícil tomar a decisão, difícil trabalhar, atender todas essas pressões, e manter a posição de que o nosso trabalho, o nosso foco não é prejudicar a empresa. Tanto é que nós oferecemos à empresa toda uma orientação técnica de como transportar aquele tipo de produto, para que ela não fosse novamente parada pela Polícia Federal. Orientamos a indústria que iria receber o alimento que na certificação dos seus fornecedores ficasse claro se a empresa era objeto de regulação da vigilância sanitária e, se não fosse, de acordo com o produto, que ela tivesse exigindo lá as boas práticas de transporte e de manipulação do produto, né? Então, a carga voltou para o Rio de Janeiro, nós fizemos um termo de responsabilidade sanitária em que todos os interessados assinaram e, dessa forma, nós entendemos que nós fizemos, sim, a proteção da saúde de todas as pessoas que iriam consumir aquele chocolate, fizemos, sim, a proteção da saúde de todas as pessoas envolvidas no transporte, na manipulação desse produto depois, né? E em todas as interfaces. E fizemos a proteção do ambiente também, porque ele não pode ser descartado de qualquer forma. Ele tem que ser trabalhado antes, né? E aí, essa audiência vem de encontro, muito de encontro, embora isso já tenha sido falado há bastante tempo, né? Que quando nós informamos a sociedade devidamente, ela também sabe o que exigir e sabe como exigir, né? Às vezes, na vigilância do município, interdita o açougue do Joaquim. Gente, é um caos. Porque o Joaquim é amigo de todo mundo, ele é, né? Ninguém nunca... Então, assim, informar, antes de tudo, a sociedade do nosso trabalho. Eu sinto também, Patrícia, que a gente precisa se aproximar mais do controle social, né? Mas pela própria pressão do dia a dia do nosso trabalho, nós ficamos tão ocupados no fazer, no intervir, no regular, que a gente acaba... pensando que talvez todos estejam cientes disso, mas não é assim, a gente sabe disso também, né? Muito obrigada. Muito bem, doutora Marisete Oliveira Silva. Não sei se atendeu a expectativa, mas... Atendeu com certeza absoluta. Dando uma orientação geral e deixando claro
o papel que vocês representam na defesa da saúde de toda a população, que um é consequência do outro. Meus cumprimentos. Por favor, doutor Alessandro Chagas, representante do CONASCENS. Bom dia a todas e a todos. Boa tarde, né? Boa tarde. É porque eu estou um pouco tenso, né, gente? Falar nessa Casa da Democracia, eu que estou acostumado só pela televisão, vocês vão me perdoar. E uma casa muito complicada ainda, né? Não é muito simples, não. Mas então, boa tarde a todos. Quero, na figura do senador Paulo Paim, agradecer o convite, cumprimentar a todos da mesa. Bom, eu queria fazer 2 observações antes, para que se possa ficar mais fácil. Eu só tenho 4 slides, até porque já tomei 3 sustos com essa campainha. Estou preocupado com ela, vou controlar meu tempo aqui. Estou meio traumatizado com ela. Na televisão não parece ser tão alta assim, sabe? Mas aqui dentro é isso mesmo. Mas... olha o tamanho da campainha, aquela ali, ó. Meu Deus do céu. Então, quando a gente fala de promoção e proteção da saúde, isso no entendimento dos municípios, não só dos municípios, é um conceito que é transversal à saúde. Às vezes a gente faz alguma ação lá na área de trânsito que vai impactar em promoção e proteção da saúde. Então, eu queria combinar com vocês o seguinte: nós vamos trazer esse conceito para dentro da vigilância sanitária, para ficar mais fácil no que eu estou falando aqui. Você me peça o passador, só para a gente se organizar, certo? Combinamos assim? Então, falar de município não é fácil. Então, vou tentar aqui ser bem sucinto. Como é que reproduz isso na esfera municipal? Quando eu falo de município, eu estou falando de Serras da Saudade, Minas Gerais, com 800 e poucos habitantes, até São Paulo, capital, com 10 milhões de habitantes. Nós estamos falando dentro desse mundo. É uma coisa extremamente complexa. Então, como que é a vigilância nos municípios? A vigilância em saúde, você tem 4 componentes: vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Outra coisa que eu quero combinar, nós vamos botar a promoção dentro da vigilância sanitária e agora nós vamos falar especificamente da vigilância sanitária dentro do município. Esse é o relato que a gente quer dar aqui. Como que isso se reproduz lá no município, que é quem executa essas ações? Lógico que a Marisete citou um exemplo bom aqui: quando o município não dá conta, o Estado tem que ir lá e contribuir, e às vezes até a União também contribuir, porque como é que Bom Sucesso, de onde eu venho, uma cidadezinha, vai dar conta de determinadas coisas? Não dá, né? Por isso que é tripartite, tanto a gestão quanto as responsabilidades. Isso se reflete no município de acordo com o porte do município. Como eu já disse, desse mundo que nós estamos falando. Então, essa vigilância sanitária, que para nós é primordial, porque ela promove e protege. Além de tudo, nós entendemos que a vigilância sanitária, nesse âmbito municipal, dependendo do porte do município, gera desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque dentro das normas da vigilância sanitária, eu vou, lógico, em determinados momentos, regular um pouco o lado econômico. Mas essa regulação é para quê? O que adianta desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social? As coisas têm que vir associadas. Então, essa é a vigilância sanitária que os municípios acreditam e querem. Não é fácil, mas temos lutado para isso. Se aqui tiver um tempo ainda, antes daquela campainha, eu vou citar um exemplo bem simples do município. E isso para a gente gera inclusão produtiva e principalmente inclusão social. Eu ainda tenho um tempinho, vou citar lá um município de Minas Gerais, que não é onde eu nasci. O meu município é Bom Sucesso. Chama Ventania, Alpinópolis. A gente tem um apelido de Ventania. O queijo do Tunico é um queijo fabricado há 40 anos. E o Tunico, há bem pouco tempo atrás, não tinha registro, não tinha nada. Numa visita da vigilância sanitária, em que ele ficou com medo de ser fechado, o que aconteceu? Um laudo de adequação, porque era um cara que produzia um queijo com uma certa qualidade. O Tunico brinca que a vigilância sanitária fez uma consultoria gratuita para ele. Essa é a vigilância sanitária que os municípios querem. É isso que o Estado brasileiro... É para isso que serve o Estado brasileiro. Hoje o Tunico tem o queijo com o registro municipal, está tirando o CIF, tem uma loja na cidade e emprega mais de, parece que 22 pessoas. Daqui a pouco vai te contar. Então, é essa a vigilância sanitária que os municípios querem, acreditam
e temos defendido. Agora eu vou pedir licença para os senhores, porque como ainda tenho tempo, vou fazer um convite. O CONASEM está organizando o 31º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, de 6 a 8 de agosto, em Brasília. É um grande evento do SUS. No último congresso, passou mais de 7 mil pessoas nele. E, especificamente, senador Paulo Paim, o convite para a mesa do dia 7, de 8 às 9, auditório de 9 às 12. Aí eu tenho de novo. De 9 às 12, que nós vamos falar sobre Pacto Federativo e Poder Legislativo. Era isso. Falei que não ia estourar meu tempo. Muito obrigado.